para os clientes. Sim, eu Perfeito. fico pensando também, porque essas grandes empresas, a maioria delas, elas compram através de operadoras, né? Então, como que vai ficar essa questão do crédito tributário da operadora que atende o mercado corporativo? Né? Que a Uhum. gente, ali o Everton deu o exemplo da Petrobras, mas é uma entre, né, um universo né, do turismo ali corporativo, que é importantíssimo para muitas cidades do nosso estado, movimenta, né, somas importantes. E como que vai ser a visão para isso? É algo talvez até para a gente tratar depois junto com a Brastoa, toda essa questão, né? A Associação Brasileira das Operadoras de Viagens, porque muitos serão impactados. Então, um positivo, presidente, da reforma tributária que eu já vi, esse eu tenho certeza que, se não for resolvido por bem, leia-se modificação legislativa, vai ter uma briga judicial, tá? Porque é inconcebível no conceito, né? A senhora falou em turismo corporativo, a verdade é que não é exatamente turismo, o cara está viajando a trabalho, né? Então, se está viajando a trabalho em benefício da empresa, tem que gerar o crédito. Então, assim, a tendência é que a entidade nacional defenda, né, que outras entidades defendam, mas esse aqui é um dos que ele está fora, esse dispositivo está perdido, tá fora do conceito, né? Ele não é justo, né? Basicamente, ele não é justo, que é muito diferente uma contratação de uma pessoa jurídica, uma pessoa jurídica que manda alguém de férias para como um bônus, aí talvez não possa até não gerar crédito, é uma discussão. Agora, aquela que manda um engenheiro para visitar uma obra e que depende daquilo lá para prestar o serviço, né? Então, isso tem que dar crédito, isso é evidente, né? Então, é alguma ponta que vai ter que ser resolvida e assim, por exemplo, se a própria a BIH tivesse legitimidade, né, nesse aspecto, tem algumas discussões em relação à legitimidade, mas se tivesse, eu ia sugerir que a própria BH ela mesma questionasse, né, e que sugerisse o direito ao crédito. Mas como o direito ao crédito é de quem toma o serviço, é como se a gente não tivesse legitimidade para entrar com uma ação em nome de quem toma, né? Mas assim, até essas questões da legitimidade, elas ainda estão sendo reanalisadas nesse conceito novo assim de reforma tributária, né? Então a gente está bem atento, presidente, e qualquer novidade em relação ao assunto a gente compartilha com a senhora, né? Para compartilhar aí com os demais associados. Entendi. Então, quem deveria entrar com a ação seria, no caso, a Brastoa, né? Quem representa as operadoras de viagens que não receberão o crédito tributário, nesse caso. Exatamente, exatamente, Uhum. exatamente. A gente está à disposição a trabalhar junto, né, presidente? Se precisar, a gente participar, debater, reunir, a gente está juntos aí. Excelente. Tem E mais até, uma perguntinha ali no chat. tá. Boa tarde. Como deverá ser estruturada a emissão do documento fiscal de aluguel, considerando que a locação passa a ser tributada pela IBS? Existe uma ideia de nota fiscal única, tá? E aí, qual que era o conceito? O conceito é substituir a nota fiscal de mercadorias e de serviços, as duas, por uma nota fiscal única. E aí nasceu bem a ideia porque, né, é uma obrigação. No entanto, todavia, contudo, porém, a última notícia que eu tive é de que eles vão fazer uma nota fiscal aglutinadora, que aí já começa a falar que tem uma e que começa a juntar as outras. Isso aí chega a me dar arrepio, né? E eu não sou nem contador, mas isso chega a me dar arrepio porque tudo é um contrassenso, né? Eu vi também uma discussão, tá, grande, né, em relação à nota fiscal ou cupom fiscal, né? Porque basicamente, se tu não discriminar quem é o tomador, tu não consegues colocar o CPF ou CNPJ, e aí também dificulta toda essa questão da nota fiscal eletrônica, né? Então, eu sinceramente, isso ainda não, nem eles sabem o que vão fazer ainda. Não sei se é uma limitação técnica ou uma limitação conceitual, tá? Mas isso ainda está um pouco em aberto, não totalmente regulamentado. O Ó, o fato Robson, concreto, né, Gustavo? O fato concreto é que algumas atividades hoje, exemplo que foi falado aqui de aluguéis, né, que não é necessária a emissão de nota fiscal, principalmente aluguéis de bens próprios, né? Toda atividade onerosa, isso é claro, está disposto na lei, passará obrigatoriamente a emitir nota fiscal eletrônica, que já tem alguns layouts prontos, né? Os desenvolvedores de software já estão de posse desses layouts,
e só estão em ajustes operacionais para que esse nota fiscal já seja o emissor, né, do split payment, e aí, com o split payment validado, né, o imposto será pago diariamente para o governo federal. Então, vamos dizer assim, isso é um rolo compressor que não tem mais volta. Né? É só questão. Porque a ideia central, o que, que é? É o governo se financiar todo dia. Isso é o escopo do negócio. Não terá mais dia 20 Simples Nacional, não terá mais dia 25 PIS e COFINS, terá todo dia o vencimento do split payment, porque ali vai o próprio mercado, só como eles são inteligentes, as pessoas que estiveram lá assessorando isso, o próprio mercado vai restringir o meu fornecedor e o meu cliente se ele for inadimplente. Então, o mercado como um todo, ele vai passar por uma reforma nos próximos anos que será uma coisa impossível, porque o governo vai ter todo o controle na mão. O layout de serviço é esse, o layout de produto é esse, é obrigatório nota fiscal, obrigatório split payment, obrigatório crédito e débito pelo split payment, e quem não pagar não vai sobreviver no mercado. Então, a lógica deles é uma lógica simples, mas muito, muito inteligente. Isso. Aproveitar para responder outra pergunta aqui, presidente. Ó, o Robson Zanata. Então, para o simples muda pouco. O simples, só para deixar bem claro, tem duas opções. O simples ele vai, teoricamente, continuar como está, as alíquotas vão ser recalibradas para ficar com a mesma carga ali, só vai substituindo o ISS e o PIS e COFINS pela CBS e IBS, então é como se o simples normal não vai ter mudança. Agora, o simples ele pode fazer uma opção de fazer uma apuração pelo regime completo da CBS e IBS, né? Aí é como se ele entrasse num sistema de crédito e débito. Aí, então, ele sai daquela regra normal que paga de acordo com a receita e entra com um conceito opcional de crédito e débito da CBS e BS. Então, o simples, que já não era simples, pode ser que fique um pouquinho mais complexo. Eu só Desculpa quero a dizer, realidade, mas acrescentar é isso isso aí, aí. tá, Gustavo? Que o Simples, a princípio, ele, não sei se todos se lembram aqui, o Simples Nacional, quando ele foi publicado, a Lei 123 do ano de 2006, né? Logo a seguir, em 2009, houve uma portaria do Comitê Gestor do Simples Nacional impedindo as empresas de passar crédito tributário para as grandes empresas de lucro real do presumido. E esse é mais ou menos a sinalização, essa é a sinalização que o governo está fazendo hoje para as empresas do Simples. Pelo que está na legislação neste momento, por isso que eles estão dando a opção de refazer a tributação 2 vezes ao ano. As empresas que estão no Simples, puramente no Simples, elas não passarão crédito para o cliente dela. Então, um exemplo simples, uma empresa de produto que vende para produto para a Van, por exemplo, a Van, lá em 2009, disse para essa empresa do Simples Nacional, ou você abaixa o preço, ou eu não compro mais contigo. Então, por isso que a gente Sim, diz, porque os grandes compradores vão querer esse crédito tributário, eles são né? obrigados, né? Eles são obrigados. Então, essa questão do simples, a tendência, nesse momento, é uma grande interrogação do que vai ser as empresas Simples Nacional. Sim, e muitas empresas que estão ali às vezes perto do teto dali, né, do faturamento, elas mudarem de sistema para elas se tornarem mais interessantes para quem contrata o Exato, serviço. exato. Eu acho que ali tem uma pergunta da Carol, né? E se não tiver mais nenhuma, a gente vai encerrando. O valor da diária é 250 mais 42 de imposto. O valor a pagar 292 será pago pelo hóspede para o hotel. Então, ao receber o valor, o hotel pagará 42 para o governo. A verdade é que não vai cair nem no bolso do hotel, Caroline. Quando o hóspede pagar aquele valor ali, provavelmente através do cartão de crédito, a hora que ele pagar, o dinheiro já vai 250 para o hotel e 42 para o governo, tá? É como se tu não tivesse mais a disponibilidade sobre os 42. É calculado e cobrado por fora, tá? Exatamente isso. Enquanto a gente estava falando aqui, eu li uma notícia aqui, ó. Receita Federal concentra esforços para concluir até janeiro a integração da CBS com os documentos fiscais
atualmente em uso, nos quais os fatos geradores já são declarados e informados ao fisco. Então, eles estão vendo se conseguem, né, para vocês verem, né, notícia de hoje, se eles conseguem usar o que a gente tem hoje para começar já aí a 2026. É uma loucura, pessoal. É uma loucura. Mas é interessante, depois que a gente começa a entender um pouco, né? Apesar de surgirem mais dúvidas, é muito interessante. Olha, É. é uma A revolução gente, realmente, não é só uma a gente, reforma. perfeito. A gente até pode fazer outras rodadas, né, presidente? A gente está aqui numa uma primeira, né? E vão surgir dúvidas, todo mundo vai nas suas contabilidades, vai nos seus consultores e vão voltando. Se quiserem ir pegando as perguntas, mandando para presidente, a gente consegue, de repente, direcionar mais para o que for mais polêmico, né? A gente Uhum. fica aí nessa disposição, né? Claro, A a gente. entidade fica à disposição de todos os associados, né, para tirar qualquer dúvida. E ali falou o Robson, né, nesse caso, o pagamento do imposto fica a caso da empresa do cartão de crédito. Pelo que eu entendi, sim, né, ela já direciona diretamente, né, para o governo ali, para o É o software da empresa do meio de pagamento já vai obrigatoriamente ser homologado o software pelo padrão da Receita Federal, e o padrão da Receita Federal já vai definir que tanto da nota é para o prestador de serviço, para o vendedor do produto, e tanto da nota é para o governo, que já vai estar detalhado aí, né? Ao emitir a nota fiscal do hotel, ó, serviço de hotelaria, R$ 250. Imposto, CBS e IBS, 16,80%, R$ 42. Então, na própria formulação da nota fiscal e do boleto, isso já vai estar direcionado e separado, que é como já funciona hoje o Mercado Pago, o Shopee, todos esses gateways de pagamento já estão nessa forma. Né? Uhum. Só que pelo que a gente viu antes, a gente vai ter ali o desconto do, vou chamar de IVA, como a gente tem às vezes na Argentina, para dar um exemplo, acho que não Isso. lembro se no Uruguai também, se você fosse, não paga, né? Você paga no cartão, você não paga o IVA. Mas eles não fazem muito a separação, assim, não sei, mas é uma questão de lá, né? Mas então tem essa questão para quem pagar com cartão internacional, né? Cartão emitido em outro país. Sim. E olha só que interessante isso, né? Todo esse sistema de débito e crédito será feito direto dentro da própria Receita Federal, dos aplicativos dele, isso é o que está disposto na legislação, que ele vai pegar o CNPJ da empresa que prestou serviço ou vendeu o produto, vai cruzar com os split payments que ele vendeu ou recebeu, pagou ou recebeu, e o própria Receita Federal é que já vai fazer a própria conclusão do imposto a pagar. Então, a tendência é essa. Né? É, na questão de quem vem do exterior, aí a gente vai ter uns detalhes a mais para nos acostumarmos, né, com essa questão. Mas vai ser uma vantagem para o cliente que vem do exterior pagar no cartão de crédito para não pagar, né, ali a alíquota de imposto. Mas daí a pergunta, né, da legislação: qual é o local e o fato gerador do imposto? É no local da prestação de serviço. Onde é que está o hotel? Ele está em Florianópolis, ele está no município do estado de Santa Catarina. Portanto, o imposto deverá ser pago à União, ao Estado de Santa Catarina e ao município do Estado de Santa Catarina, porque o local da prestação de serviço, no caso de vocês, né, vocês não estão prestando serviço lá na China, ou lá na Indonésia, ou lá nos Estados Unidos. O hóspede ele veio a Florianópolis ou a qualquer município do estado de Santa Catarina, se hospedou aqui. Portanto, o fato gerador do serviço é no local da prestação de serviço, no município de Santa Catarina. Então não Mas eu vai só ter queria essa fazer. isenção, Não, que calma, calma, estava calma. Eu sugerido quero. aqui. Não, Assim, calma, calma, pelo calma. que eu Ah, entendi, tá? Eu estou assim, pelo que eu entendi da legislação. Aqui eu estou falando assim, por isso que eu coloquei naquela minha apresentação ali, de que a reforma tributária está trazendo o conceito claro agora do local da prestação de serviço. Não tem como eu prestar serviço de hotelaria lá na Indonésia.
Só que é o seguinte, ô Anderson, eu concordo contigo que não é uma coisa clara, tá? Eu ainda hoje estava lendo a legislação de a gente conversar. Foi mantida ali o conceito de imunidade das exportações, das contribuições, tá? Eu Isso. confesso que um pezinho atrás, mas estou dizendo isso e mais fazendo essa ressalva, né? Mas basicamente vai funcionar como já funciona hoje, no sentido de que é incentivado o ingresso de divisas no país. Como é que se dá? Aí antigamente era até o traveler check, né? Mas enfim, Isso. cartão de crédito internacional e SWIFT bancário. Eles consideram esses dois casos, muito embora fisicamente ele fique aqui, mas sendo a pessoa localizada no exterior, tem uma interpretação ali que eu fiz que está bem razoável, tá? No sentido de que continuaria tendo esse benefício de não tributar essas exportações, né? A lei está chamando de exportação, eu sei que gera uma dúvida, né? Mas em princípio, né, eu não quero assim afirmar com 100% de certeza, mas assim, para mim 80% de chance de ser mantida a interpretação de que está sujeita aí à imunidade ainda, tá? Perfeito. CBS, IBS dos dois. Mas vamos, esse aqui ainda é a conferir, tá? Para a gente ter essa É, tranquilidade. como as coisas estão muito em movimentação, em definição, aí, por isso que é essa importância de que um grupo sempre é mais inteligente que o individual, né? Eu lendo as poucas habilidades que eu tenho no sentido do direito, né? Mas para mim assim essa questão do local do serviço é que está bem, vamos dizer assim, bem é uma novidade que eles não tratam mais como novidade, eles tratam como uma questão firme já, né? Então, mas vamos Claro, aguardar os próximos capítulos aí para definir isso, né? a gente vai ter que entender se o governo vai querer incentivar, né, a vinda de turistas estrangeiros, mas esse incentivo vai acabar resultando numa renúncia de receita importante, né? Sim. Mas pode acontecer, isso a gente vai ter que observar. Ali a Carol fala do prestador de serviço estrangeiro, mas a questão acho que é a contratação, né? Quando o contratante é estrangeiro, Sim. doutor Gustavo. Mas Eu assim, me consigo parece que a perceber. similaridade, por exemplo, assim, quando a gente vai aos Estados Unidos, a gente paga o IVA lá e não consegue ser ressarcido, né? Ou consegue bem pouco. Já diferente do Canadá, que quando a gente vai ao Canadá, a gente paga o IVA, chega lá na aduana, se eu não usei os benefícios de saúde do governo, eu consigo ser ressarcido do imposto, né? Uhum. Porque eu não estou me utilizando do serviço de saúde deles, né? Então, aí que tem um pouquinho de diferença de conceito, né? E vamos ver o que eles vão colocar como conceito aqui no Brasil, né? Teve uma época também que no Uruguai, né? Você ia num restaurante, pagava no cartão de crédito, depois você tinha um crédito na sua fatura de cartão de crédito. Eles te devolviam mesmo, digamos Isso, que desse ali R$ 50, que era imposto em determinada refeição. Depois você tinha esse crédito na sua fatura, isso, era cobrado, mas depois ele era ressarcido. São modelos que isso. aqui a gente nunca teve, né? Naquela época, o Uruguai, então, querendo incentivar, né, que o turista estrangeiro, era só para o turista estrangeiro que pagasse no cartão de crédito. Também queria É, incentivar que as compras tipo, ficassem mais claras, talvez, podia ter muita. Porque se tiver muita sonegação, é, o governo não recebe de forma nenhuma, né? Então surgem exato. essas possibilidades de incentivo também para ir, como eles dizem no espanhol, para ir blanqueando tudo, né? Uhum. Colocando luz em tudo que existe. É, isso mesmo, presidente. Mas vamos aguardar ali com as orientações jurídicas, né? Porque quem estudou para interpretar a lei são os advogados, né? Então é importante esse opinamento jurídico aí, porque esse fato ele é uma situação assim, bastante importante aí no conceito dos negócios de hotelaria, né? Mas só Porque ali a para. Carol já perguntou, e as OTAs estrangeiras, né? Para você receber de uma Expedia, mas eu acho que aí vai trazer para a luz muitas questões também que elas estavam passando à margem da legislação tributária, né? Então, muitas OTAs que nem mesmo emitiam a nota fiscal,
pro cliente, cobravam do cliente, não emitem a nota pro cliente, então tem divergência de valor, várias questões que agora vão ter que ser ajustadas, né? E vai ser positivo. Eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa presente de minha parte, sim, né, o Gustavo? Não sei se tem mais alguma necessidade, para não cansar Eu também os queria- nossos espectadores aí, vamos dizer, Sim, está os chegando associados, 18 né? horas, estamos terminando num horário bom, né? Tá dando eu uma acho hora que e vinte. perfeito. Eu acho que o legal, presidente, é que todo mundo entenda que o Everton falou dos juristas, né? Ninguém consegue entender tudo ainda, tá? Ninguém sabe, tá? Eu tive há 2 semanas uma palestra na Fiesc aqui, e veio o pessoal que trabalhou pela legislação da CEBIC, né, da Câmara Brasileira da Indústria de Construção Civil. Eles falaram, olha, isso não está regulamentado ainda, isso não está regulamentado ainda. Quando eu vi que eles não sabiam tudo, eu descobri que a minha ansiedade aí estava justificada, né? Então, assim, basicamente, são 500 dispositivos só na lei da CBS-IBS, tá? Tem matérias que não foram regulamentadas, assim, vai ter que ter uma certa paciência. É o momento o caminhão está andando, as melancias elas ainda não se acomodaram, né? A gente vai ter que ter um pouco de calma e o cuidado para errar o menos possível, né? É uma situação que realmente está mais sujeita aí a algum tipo de incorreção, especialmente no ano de 2026, né? Mas para chegar no ano de 2027, que é aí as veras, como diz, né? Não é mais as brincas, né? Para a gente estar bem preparado e não ter nenhum tipo de erro, né? Acho que o resumo é esse, presidente. Certo. E quero aproveitar e agradecer, então, a todos os associados aqui presentes, falar que sim, né? Nós vamos enviar um resumo do que foi colocado aqui hoje. Vamos ver para quem tiver interesse, a gente disponibiliza a gravação do webinar, né? Que vale a pena realmente o setor administrativo dos hotéis ouvir o que foi conversado aqui hoje. Eu acredito que é bem interessante. Agradecer muito o Everton, o Dr. Gustavo, que se disponibilizaram a estar aqui conversando conosco hoje, compartilhar esse conhecimento. E se precisar, eu acredito que sim, que vai ser necessário. Nos juntaremos em outros momentos para tirar mais dúvidas, né? As pessoas que foi tão interessante hoje, que eu acredito que muitos que não puderam estar aqui hoje vão ter interesse em outros momentos, onde todos aprendemos juntos, né? E organizamos cada vez mais, cada vez melhor os nossos negócios. Perfeito, presidente. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Obrigado também, à disposição. Obrigada, 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 pessoal. Sim, pode deixar, a gente vai vendo ali as mensagens no chat, né? Obrigada a vocês e até uma próxima. Até mais. Então,